Boa tarde, gente, tudo bem? Atrasei alguns minutinhos porque por algum motivo o meu Instagram estava travando. Bom, agora as lives vão acontecer todos os dias às 12h30, a meia hora mesmo, é o nosso novo horário de live. E até que tudo se organize para eu passar os temas para vocês, as lives vão ser com tema surpresa, né? Dado na hora e tudo mais. Mas logo que tiver tudo organizado, e quando eu me refiro a tudo organizado, gente, aqui o meu computador deu problema, tive que formatar e tudo mais. Mas logo que tiver tudo organizado, quando eu instalar novamente o programa para fazer a live lá no YouTube, porque hoje, por exemplo, só está no Instagram, aí beleza. Aí as lives serão até mais densas. Mas por enquanto eu vou até fazer respostas, né? Atender muitas perguntas de vocês. Tudo bem com vocês? Oi, 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 Bolos Lígia, tudo bem? Tá fazendo parte do desafio de 14 dias, né? Muito bom. Boa tarde, Mariane, tudo bem? Mas, gente, ó, anotem aí na agenda, já se organizem, porque será todo dia às 12h30. Melhor horário de internet, melhor horário para eu conseguir falar com vocês com tranquilidade. E também é um bom horário para que todo mundo que tem tempo para ver as 5, veja as 5, quem tem tempo de ver as 6, vê as 6, quem tem tempo de ver as 7, vê as 7. Dificilmente alguém vai ver de manhã, né? Mas pelo menos vocês vão saber que tá ali a live e vocês podem assistir. Coisa que se eu fizer de noite, acaba que no outro dia vocês acabam deixando. Se sentindo invencível? Muito bom, Lígia. Muito bom mesmo. Você realmente tá com foco na coisa e tá conseguindo fazer acontecer. Para quem não sabe, o desafio de 14 dias tem o link aqui na minha bio do Instagram para saber um pouquinho mais sobre ele, tá? Me perguntaram também sobre o outro desafio que eu fiz aqui. E esse desafio foi bem um teste, bem bacana. Eu já tinha feito ele, né? O desafio Força e Vontade era ele no início. E eu refiz o desafio, chamando vocês e tudo mais. Porém, eu consegui identificar que, se por acaso vocês não estão num grupo, todo mundo junto, parece que o negócio não vai. Não vai, não vai, não vai. E aí eu falei que eu ia passar tudo por aqui, mas aí vocês não têm a mesma interação com as pessoas que estão participando do desafio. Realmente tem que acontecer lá pelo Facebook. Muito bem, respondendo hoje a pergunta da Carol e do Vinícius, né? Eles me perguntaram, na verdade, duas perguntas bem parecidas. A Carol falou que quando ela come qualquer alimento que contenha leite, não importa se é leite de vaca in natura, ou se é integral, ou se é em pó, ela tem desconforto abdominal, né? Dá gases e tudo mais. Já o Vinícius falou que quando ele come, não dá nada nele. Então a questão do Vinícius é, já que quando eu como não me faz nenhum mal, não percebo nenhuma alteração, eu posso comer? Posso continuar comendo ou devo tirar mesmo assim? E a questão da Carol é, utilizar a enzima lactase, que é a enzima que digere a lactose, que vai ajudar a diminuir os gases. O que fazer nesse caso? Bom, a gente tem dois pontos importantes aí, tá? As perguntas são diferentes, mas parecidas ao mesmo tempo. Quando se trata de desconforto gerado por algum alimento, a gente pode ter uma reação aguda e perceber na hora, como é o caso da Carol, que quando ela come, ela percebe gases, percebe outros problemas. E tem o efeito também crônico do consumo do alimento. Então, embora a Carol não perceba, e vamos supor que ela continue consumindo, ela vai lá, tem gases, tal, tem o desconforto, fica com a barriga inchada e tudo mais. E aí ela não percebe, mas ela começa a ter outros problemas, tipo espinhas, tipo pele ruim, começa a ter gases com tudo quanto é tipo de alimento e não só com o leite, daí ela já começa a achar que não é mais só aquilo ali. Ela pode começar a ter mais, sei lá, queda de cabelo, e começa a ter outros problemas, começa a ter rinite alérgica, começa a piorar a sinusite dela, começa a ter muito corrimento nasal, e não entende por quê. Percebe que não dorme tão bem. E nada disso ela vai parar e pensar, putz, deve ser o leite, porque eu tô consumindo direto. Tanto é que é o tipo de coisa que a gente só vem a perceber quando a gente tira o alimento do nosso hábito alimentar, tá? Porque quando se trata de uma inflamação crônica, a gente não percebe.
A gente não percebe. Por isso até que eu falo pra vocês, já contei um pouco da minha história, né? Quem já me acompanha mais tempo aqui sabe que quando eu tirei o glúten, a minha enxaqueca foi que nem tirar com a mão. Quando eu reduzi o consumo de leite, também eu parei de ter tanto corrimento e conseguia respirar dos dois narizes, né? Dos dois lados do nariz, um nariz só. Conseguia respirar. Então, de fato, diminuiu muito a minha reação alérgica. Né? E eu achava que rinite era uma coisa que eu ia carregar comigo sempre, sabe? Que ia ser sempre assim, que ia ter dias que eu teria crise de rinite. E eu não conseguia identificar, mas às vezes era a temperatura, às vezes era o pó, às vezes era o bicho, sei lá, era tanta coisa que causava rinite em mim, era tão sensível. Né? Então, o fato é, eu tenho uma resposta alergênica ao pó, ok. Mas se eu tomo leite, eu fico ainda mais suscetível ao pó. Qualquer pequena quantidade vai me levar a ficar espirrando e até ter uma crise de rinite, por exemplo, se eu estiver consumindo alimentos inflamatórios, tá? Então, pela reação aguda, a gente já sabe que o alimento não nos faz bem. Logo, ficar remediando a situação utilizando uma enzima não é o melhor caminho, né? Você só vai pensar em usar a enzima porque a reação que está te dando ali de gases não é uma coisa que dói tanto, não é uma coisa tão aparentemente tão perigosa. Embora que possa ser tão perigoso quanto uma alergia a camarão. Quem tem alergia a camarão não vai comer o camarão e tomar remédio ali, um antialergênico, porque sabe que vai asfixiar até quase morrer. A pessoa não faz isso porque o risco da morte já tá ali, né? É muito preeminente. Diferente de alguém que tem só um desconfortozinho abdominal. Ah, qual é o problema? Vai lá e usa uma enzima, remedia a situação e vai. O fato é, se tratando de Carol, a resposta da minha opinião, tá? Seria a seguinte, Carol, quanto menos você tiver desse tipo de alimento na sua vida, melhor. Não precisa excluir completamente. Tu pode não ser intolerante, mas o teu organismo já demonstra que não tolera muito bem esse alimento. Ele não tem capacidade de tolerar bem. Portanto, quanto menos dele, melhor. E uma coisa que tu pode fazer, né? Deixa assim para exceções à regra e tudo mais, e daí usa a enzima, se for necessário. E uma coisa que tu pode fazer também é retirar o leite, fazer uma alimentação com mais probióticos, usar e fazer chucrute em casa, conserva caseira, né? Procura por alimentos fermentados, utiliza kefir, enfim, dá uma boa limpada no teu organismo, tira o alimento que é inflamatório, usa probióticos para melhorar a tua microflora, melhorar as bactérias do teu intestino, da boca ao ânus, na verdade, e assim, quem sabe tu vais voltar a tolerar bem o leite, porque tu não é intolerante, não tem reação alérgica, talvez você só precisa realmente cuidar das tuas bactérias que estão ali, porque às vezes tu pode estar com muita bactéria ruim que está se alimentando da lactose, gerando todo esse desconforto, tá? Se tratando ali do Vinícius, a pergunta que ele fez, da mesma forma, tá? Então assim, não percebo nenhum problema. Eu sugiro, Vinícius, que mesmo assim tu retire, porque pode ser que de maneira aguda, ou seja, imediata, tu não tens nenhuma reação, mas de modo prolongado o consumo, tu pode ter algum problema de saúde que tu jamais vai pensar no leite como problema, porque quando tu toma, não acontece nada. Mas o consumo direto faz com que você tenha, de fato, alguma outra reação no teu organismo, tá? Então, é isso aí, gente. Às vezes a gente não tem uma reação aguda, tá? Mas a gente tem uma reação no longo prazo desse tipo de alimento. Ah, mas daí eu tiro o leite, Julie, e quando eu tiro e volto a consumir, nossa, eu passo mal, muito mal. Então é porque você de fato não tolera bem o leite, talvez seja até intolerante, de fato, e você deve deixar de consumir mesmo, porque se te faz mal, não é um bom alimento para ti. Ah, mas daí isso não significa que eu me tornei intolerante? De jeito nenhum. Você não vai se tornar intolerante porque você fica 5 meses sem comer melancia, ou 8 meses sem comer melancia, né? Ou, sei lá, fica um período sem comer pêssego, sem comer brócolis, sem comer carne, tu não te torna intolerante. Por que tu vai te tornar intolerante? Daí quando tu come, tu passa muito mal. Pode até não ter tão boa digestibilidade a depender da tua alimentação, mas assim, passar mal não é porque tu te tornou intolerante. Tu não vai te tornar intolerante ou não vais tolerar um alimento bem, né? Ter alguma reação alérgica com ele porque tu ficou um tempo sem consumir. Isso vai acontecer se tu tiver um consumo excessivo, né? Que vai fazer o teu organismo ir perdendo as capacidades ali mesmo. Agora, ficar sem consumir não vai te tornar intolerante, tá? Deixa eu ver aqui quais foram as perguntas que vocês fizeram.
Muito bom, muito bom. Aqui, ó, Garotas Low Carb de Oi, fala a respeito dos benefícios da glutamina no intestino. Isso é uma coisa muito pontual pra gente falar, mas eu justamente falo pra vocês consumirem bichos, né? Comerem carnes, carne, ovo e tudo mais, inclusive o ossobuco, que é o bone broth, sabe? Justamente porque já tem isso lá, já tem esse aminoácido presente naturalmente no alimento. O benefício se trata até mesmo do restaurar toda a parede, todo o tecido intestinal e ajudar realmente na absorção e trabalho de produção de nutrientes ali. Mas é bem legal a gente falar só a respeito disso para deixar tudo muito pontuado e organizado, para que vocês tenham um bom entendimento. Alice, Julia, a caseína do kefir de leite faz mal? Olha, Alice, quando você coloca o kefir a fazer o processo de fermentação, né, os grãozinhos de kefir, a colônia, o que vai acontecer é que ele vai se alimentar da lactose, né, em grande quantidade. Ele consome muito bem a lactose, tanto que em 3 dias tu praticamente não tem mais lactose presente. Praticamente não tem, é quase zero mesmo. Na literatura, o que a gente encontra nos artigos e tudo mais é que chega a ser até menos de 1%. E claro que isso depende das variáveis, né? Temperatura, quantidade de leite para quantidade de grãos de kefir, depende da forma como foi acondicionado, enfim. Mas a caseína, assim como todas as outras proteínas do leite, elas passam por um processo de desnaturação, já que no processo de fermentação ocorre uma acidificação do meio, a proteína começa a se desnaturar. A proteína não vive em meio ácido, então ela já começa todo um processo de desnaturação. E a caseína, ela acaba não tendo o mesmo efeito negativo. Porém, a gente deve lembrar que se a pessoa é alérgica à proteína do leite, então não é interessante ela consumir. Por quê? Porque pode ainda conter alguma parcela de caseína que vá provocar reações alérgicas. Vocês pegaram essa? A gente é alérgico às proteínas dos alimentos e a gente tem intolerância aos açúcares. Por isso que uma pessoa que é celíaca tem alergia ao glúten. Não é intolerância, é alergia ao glúten. E uma pessoa que tem alergia à caseína, né, que é do leite, a proteína do leite, ou a albumina, por exemplo, não necessariamente vai ser intolerante à lactose. Ou seja, não significa que ela não produza enzima para consumir e digerir o açúcar do leite. Então é isso aí, gente. A gente se vê aqui amanhã, 12h30, novamente. Tá? Deixa eu ver aqui. Patrícia, Nutri, como não consumo alimentos gordurosos? Ontem comi maionese caseira feita com ovos cozidos e não caiu muito bem. Corri pro banheiro. Devo retirar de vez para isso não acontecer? Provavelmente, Patrícia, isso ocorreu por conta do tipo de óleo utilizado no preparo da maionese. Esse tipo de óleo pode realmente gerar um processo inflamatório no intestino já. Esse óleo é bem inflamatório e com isso provocar uma diarreia. E claro, o consumo excessivo de gordura vai gerar uma esteatorreia, que é justamente o liberar muito fácil. Quando a gente come muita gordura na dieta e tudo mais, vai acontecer. Então, evita. Nossa, eu tô toda descabelada. Evita de comer muita maionese se você for consumir, né? Consome pouco. Não é porque foi inflamatório, talvez. Talvez seja porque tu consumiu demais. E aí não vai ser muito bom mesmo. Mas normalmente é o tipo de óleo que é utilizado ali. E tudo que a gente for consumir em excesso de gordura vai gerar fezes amolecidas, gordura na superfície, né? Isso fica bem visível quando você faz cocô. Ai, Júlia, não olha o meu cocô. Sério que você não olha o seu cocô? Você tem que olhar o seu cocô para saber se você tá se alimentando de maneira adequada. Obrigada, Adri. Mesmo falando de cocô, tudo bem? Então a gente tem que olhar a gente mesmo, tá? Muita gente tem vermes e não sabe, porque não olha nunca pro cocô. Tem que olhar, ver como é que tá esse cocô. Se tá fazendo um cocô bonito, significa que tá comendo bem. Já fiz live sobre o assunto. Quem tem dificuldade de ir no banheiro e tudo mais, é só vir aqui no IGTV, que tem uma live sobre os 7 passos para ter um intestino saudável. E quando a gente tem um intestino saudável, a gente absorve melhor os nutrientes do que a gente come, a gente tem menos problemas de saúde, melhora a nossa imunidade, tudo fica muito melhor, tá? Beijo. Oi, amor. Até meu amor tá me assistindo. Cocô bonito, é isso aí, Carol. Tem que ser um cocô bonito. É isso aí. Tu olha, Titita. Que bom, muito bom. Tem que olhar mesmo. E nessa live que eu fiz dos 7 passos para você, né, ter um intestino saudável, você pode justamente
pegar e ir incluindo cada passo na sua rotina diária e observando, tá? A melhora da saúde. Justamente, vocês vão identificar se estão fazendo cocô de maneira adequada. Eu expliquei sobre a escala de Bristol, que é onde você vai ver o formato de cocô que é o mais adequado. Ah, eu acho uma live muito legal para vocês assistirem, tá? Super indico. Samara, Samara, falei de ti esses dias numa live, que tu fez uma pergunta e eu respondi. Gente, ó, estudava comigo quando eu era pequena. Que saudade. A Roseni falou, soa igual pato. Muito bom, Itamara, que legal. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Assunto terminado. Meu cocô é bolinha. A Adri falou. Ai, Dri, é cabritinho, né? Já te falei, né, Dri, dos nomes de cocô. Isso eu só falei em aula e não é uma coisa que eu fico falando nas redes. Ah, Patrícia, sim, faço o número 4 da tabela, muito bom. Número 3 e 4, e o 4 é o mais lindo de todos. Porque a gente não precisa fazer cocô todo dia, né? Existe uma tara muito grande para esse negócio de, tem que fazer cocô todo dia. Menstruação tem que ser uma coisa regulada. A mulher só pode, né? Tem que ter o ciclo exato ali dos 28 dias, ou sempre 26, ou sempre 24. Gente, a gente precisa ter essa tara por número o tempo todo. Nós não somos uma pedra. Nós somos um organismo vivo, a gente não come as mesmas coisas todos os dias, nem na mesma quantidade. A gente não bebe a mesma quantidade de água e nem os mesmos tipos de líquido todos os dias. A gente não tem tudo igual, né? A gente não anda a mesma quantidade. A gente não tem a mesma temperatura, o mesmo, vamos dizer, a mesma resposta de estresse, né? Resposta ao ambiente. Tudo isso muda. Então, vale a gente observar se há algo de errado de fato naquele processo. Eu tive de fato uma TPM meio estranha, sabe? Dessa vez foi estranho. Daí tu analisa o contexto. Eu fiz um cocô bolinha e sempre foi o número 4 ali da escala Bristol, né? Sempre foi o formato inteiro. Então tu vai parar e se observar. Será que eu tô tomando pouca água? Será que tá faltando fibra? Será que tá faltando gordura? O que tá faltando? Não precisa ter tara por fazer todo dia porque fulano faz e isso parece maravilhoso. Tem gente que faz até demais, inclusive, né? Tem gente que faz até demais. A gente não precisa ter essa tara. Não, tô brincando, tá? Mas assim, não precisa ser todos os dias. Pô, e você não come a mesma quantidade. Tem gente que come super pouco. E quem come menos não vai todo dia. Não tem volume suficiente para empurrar todo o bolo fecal para fora. Precisa de 2 ou 3 dias para comer uma quantidade que empurre. É isso aí. Ai, obrigada, Thaís. Que bom. Obrigada, Rosana. Você também. Muito bom, ó. Pessoal aqui, ó. Eu amo meu cocô. Eu olho meu cocô. Muito bom, tem que olhar, gente. Itamara, onde você atende em Blumenau? Ali na Ponta Aguda, Itamara. Ali na Ponta Aguda, num lugar bem bom. Oiê, eu consumo chás como cavalinha, dente de leão por dia, 500 ml. Podem ser consumidos sempre. Roma Yeski perguntou. Olha, tudo depende da proporção que tu coloca da erva. Pode ser 2 litros de água para, sei lá, 4 gramas de erva. É esses 4 gramas que vai fazer diferença, porque é ali que está o composto ativo que vai influenciar no teu organismo, certo? Então não é bem na quantidade de água. Claro que se for concentrado é diferente, mas assim, quando eu me refiro a concentrado, tu tomar muito de uma vez só pode ser diferente, né? Mas não tem problema, só depende da proporção, tá? E nunca faça nada com exagero. Não vai te fazer bem de jeito nenhum. Dri, se o teu cocô é bolinha, a gente precisa conversar sobre cocô. A gente vai conversar sobre cocô, tá? E essa... Sami, tu falou que tu viu? Que bom que tu viu. Legal, legal. Nossa, muito legal. Fiquei de cara, mesmo. Eu faço bolinha quando morro de beber vinho e esqueço de beber água. Jura, Dri? E quando a gente bebe vinho tem que tomar água, né? Justamente. Fica aí morrendo de beber vinho. A Tita Brasil falou, sempre pensei que tínhamos que ir ao banheiro todos os dias. Não precisa. A gente pode ir no banheiro todos os dias, mas não precisa fazer o número 2 todos os dias, tá? Agora, xixi a gente também tem que observar, né? Tem que ser clarinho. A Carol... Vou só responder a última pergunta aqui da Carol e eu tenho que ir. Mas é isso aí.
Julie, consumi kefir por 1 ano e meio, melhorou minhas mucosas, imunidade, mas antes de eu parar, comecei a sentir dor horrível no reto. Será que era uma reação alérgica? Provavelmente não tinha muito a ver com o kefir, mas com alguma outra coisa que tu estavas consumindo que estava te provocando essa dor no reto, ou qualquer outra coisa. O próprio fato de você ter o cocô muito ressecado, ou cocô bolinha, por exemplo, né? E aí tu tem que fazer muita força, passa muita dor na hora de fazer cocô, isso já vai machucando a parede ali do reto e pode te levar, de fato, a ter mais dificuldade a cada vez que você vai fazer cocô. E isso tem mais a ver com a composição do que tu comes, até mesmo com o teu emocional, do que de fato com o kefir, né? Então não necessariamente se trata do kefir, tens que olhar todo o contexto. Por ser uma reação alérgica, acho difícil, porque se fosse alergia, o teu intestino provavelmente faria o processo de expurgar, de jogar para fora. Quando é alérgico, ele procura expurgar. É o que acontece, até porque aumenta ali a osmolaridade, né? Aumenta tudo e vai jogar para fora. Tá bom? Ó, então, quem tá falando aqui, ó, o meu problema é falta de água, só faço churros. Então, quem tá falando sobre o cocô cebolinha e tudo mais, assistam a live, porque eu expliquei exatamente, eu mostrei a escala, falei da escala, expliquei sobre a alimentação para melhorar, o que você deve melhorar de fato, tá? Quais são os hábitos para ajudar a ir ao banheiro também. Tenho muita dificuldade de fazer cocô. Se eu não me engano, eu até mostrei o movimento que tem que ser feito nessa live, porque tem algum tipo de exercício de movimento que vai te ajudar a fazer mais cocô. Devia ir ao Nordeste e nos atender também. Adoraria ir ao Nordeste, ao Rio de Janeiro, que nem acabaram de falar aqui. Se fosse possível. Teu emocional tá muito abalado? Pois é. Então precisa trabalhar o emocional. Gente, eu vou ficando por aqui. A gente se vê aqui na live amanhã às 12h30. Um beijo pra vocês. Muito obrigada pela participação de todos aqui sempre. Rosana perguntou se é verdade que a maioria das pessoas tem prisão de ventre e não bebe água. Rosana, não bebe líquido em quantidade suficiente. Em Florianópolis, tem uma nutri que eu treinei pra atender aí. Ela tá atendendo aí, tá bom? Beijo pra vocês. Boa noite. Boa noite, ó. Tô ainda com a live das 7h30 na cabeça. Gente, bom dia pra vocês. Tchau, tchau. Até mais. Beijos. Não tô conseguindo encerrar essa live.